Olá a todos, eu sou a Joana Miranda. Eu sou o Guilherme Santos, e nós somos alunos da licenciatura de Ciências Musicais, na nova FCSH. Sejam muito bem-vindos à segunda sessão do Cluster Convida. Para quem não sabe, este quadro consiste na organização de ciclos e sessões de conversas com especialistas de diversas áreas relacionadas com música e musicologia, no intuito de oferecer aos estudantes e interessados novas perspectivas proporcionadas por esses mesmos profissionais. A conversa de hoje foca-se no ramo da etnomusicologia, com o nosso convidado especial, Gonçalo Antunes de Oliveira, investigador do INET-MD desde 2004, gestor de Ciência e Tecnologia nessa mesma instituição e o coordenador do INET Base. Atualmente está a desenvolver o projeto de doutoramento sobre o teatro de revista e sobre o produtor teatral Vasco Morgado. Gonçalo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Gostaríamos muito de começar por te perguntar como foi o teu percurso e as tuas experiências enquanto estudante. O meu percurso começou precisamente nos antípodas. Eu comecei por estudar economia na Universidade Católica, cedo me apercebendo que não era bem o caminho que eu queria traçar para a minha vida. Curiosamente, acabei por ir lá bater, mas isso eu já volto a este ponto. Mas sempre tive um interesse muito grande pela música e desde que descobri Sociologia no 12º ano, apaixonei-me, achava que tinha a cabeça toda virada sempre para a economia desde muito cedo, e decidi, ao fim de 3 anos e meio de curso, por parte completo, abandonar a economia e tirar o curso de Sociologia para a Nova. Especificamente para a Nova, porque tinha muito mais interesse para mim do que o resto da oferta. E desde o dia número 1 que eu decidi ligar tudo o que fazia dentro do curso de Sociologia com música. E na altura, estamos a falar entre 2000 e 2003, particularmente com a questão da música, emoções, memória, que foi daí, na altura ainda se fazia tese de licenciatura, foi exatamente sobre isso a minha tese de licenciatura. E portanto, em dada altura, encontrei o INET. Mas pronto, este é o meu percurso académico. Mas como estava a dizer, é interessante porque neste momento a minha tese de doutoramento enquadra-se particularmente num ramo da etnomusicologia, que é justamente a etnomusicologia económica. Portanto, as coisas acabam por completar um ciclo. Tem a sua ironia, desistir de economia para agora relacionares com um tema desses, não é? Então, e esse grande interesse pela música, como é que surgiu na tua vida? Ou como decidiste que era algo que querias mesmo seguir e ter mais do que um hobby? Bom, isto desde muito miúdo. Eu tenho um irmão mais velho, 14 anos, e portanto a adolescência dele foi a minha infância. Portanto, tudo o que ele consumia, eu consumia. Portanto, toda a minha infância é muito rica e também com a influência dos meus pais, evidentemente. Até que depois chegou a altura da minha geração, com os Nirvana e com aquele ano maravilhoso de 1991 que tudo saiu. E então aí já podia reclamar a música da minha geração, o que me inspirou para constituir a minha própria banda. Sim, eu chamo-lhe banda, não chamo projeto, não chamo agrupamento, estou aqui a falar convosco, portanto aquilo para mim é a banda. E desde a altura fundei a minha banda em 94, e o que é interessante é que à medida que eu escrevia e compunha, era sempre como não era diferente de ninguém, portanto, fruto das minhas sensações, daquilo que eu percepcionava no meu dia-a-dia, nas minhas frustrações, até que depois, como eu disse há bocadinho, sempre me interessei por questões associadas à psicologia, à sociologia, mas sem saber muito bem o que estava a fazer, até que no 12º ano, lá está, descobri a sociologia, percebi, eu encaixo-me aqui. E de facto, quando entrei em Sociologia, mesmo efetivamente, quando saltei lá do tal outro curso, apercebi-me que, ok, isto de facto eu consigo ver e desmontar o mundo, ganhar toda uma caixa de ferramentas
que me permite perceber como é que isto acontece, como é que as coisas surgem. Bom, que quase, no fundo, é a grande caixa da etnomusicologia. Daí, então, como eu disse há bocado, descobri o INET. Portanto, foi este. Então, esse é digamos, o surgimento da tua atividade e dos teus interesses dentro do ramo musical, mas hoje em dia, quais é que diria, como é que caracterizarias esses interesses e essas atividades? As minhas atividades musicais ou profissionais? Musicais, mas no fundo A as duas, interligação. no sentido em que a tua profissão passa muito pela música. Sim, vamos ver. Eu, na realidade, acabo por fazer uma certa distinção entre a música que toco e que componho, e, portanto, não há dúvida nenhuma, tenho que considerar isto um hobby, com muitos, muitos, muitos anos, mas é um hobby, não é? E depois tenho a parte profissional e a parte da investigação. Porque eu aqui, para a investigação, dá-me imenso prazer perceber, por muito que eu possa gostar ou não de determinados géneros e domínios musicais que estou a trabalhar, gosto sempre de perceber a forma como eles surgiram, como é que posso desmontá-los, como é que posso perceber o modo como aqueles mundos se criaram. E enquanto que na parte mais pessoal, mais de hobby, epá, de preferência desligo o rádio porque não consigo ouvir 99% das coisas que passam na rádio. Portanto, há aqui um muro muito grande entre a parte da investigação e a parte do hobby e da música que toco e que toco. É uma coisa muito partilhada também com as outras pessoas da banda, portanto, bem, na investigação também é de outra forma, mas sim, há uma separação entre as duas coisas. É muito interessante porque também tens que manter aquela curiosidade de querer aprofundar algo e perceber de onde é que veio e como é que ela se constrói, mantendo sempre aquela posição neutra, independente dos nossos gostos, não é? É muito importante. Essa questão da neutralidade é muito interessante porque é óbvio que nós temos que ter sempre a noção que quando estamos a produzir alguma coisa, seja isto, seja essa coisa, uma música ou um trabalho científico, um artigo, uma tese, é a nossa voz que está a falar, sempre. Eu sou apologista da maior neutralidade possível a todos os níveis, porque estou a lidar com factos que estou a estudar. Obviamente, quando eu digo a maior neutralidade possível, nunca me posso esquecer que isso não é de todo possível, não é? Porque sou sempre eu, é sempre o contexto em que eu cresci, é sempre a sociedade em que eu me movo, são sempre as minhas posições ideológicas também a refletir-se na minha forma de me expressar e de trabalhar e de investigar, não é? Mas sim, é importante lembrar que a neutralidade também se trabalha e é muito importante, sobretudo para o trabalho que se pretende científico. E no meio disto tudo, porque é a etnomusicologia e numa fase posterior, porque é o INET? Dir-te-ia, mas ao contrário, porque eu que vinha de Sociologia e estava perfeitamente a par de múltiplas tendências da Sociologia, da Antropologia, dos vários métodos e técnicas de investigação, e senti que nós tínhamos uma formação muito densa a nível teórico e conceptual no Departamento de Sociologia da Nova, e depois, como é evidente, não é? Nós não estamos noutro tipo de configurações de cursos superiores em que tu tiras 3 anos de ciências sociais e depois começas-te a especializar, ou seja, ali as cadeiras optativas, todas as que eu escolhi eram Sociologia da Cultura, Sociologia da Vida Cotidiana, tive Sociologia da Música com a professora Margarida de Carvalho, e sempre me interessei muito, tentei ligar o mais possível o meu trabalho à música. E entretanto descobri o INET
primeiro, antes de saber exatamente o que era a etnomusicologia. Deveria haver efetivamente mais aproximação, e já hoje em dia há, né? Em 20 anos, há muito mais aproximação entre os departamentos do que se calhar na altura. E também nós, em miúdos alunos de licenciatura, também a nova Avenida de Berna era pequenina, mas também era um universo, não é? Quer dizer, aquilo, enfim, o INET ficava no último andar, no 7º andar da Torre B, num cantinho lá ao fundo, onde a professora Salva Castelo Branco tinha um gabinete, e depois havia à frente o espaço de trabalho. Mas o INET já era subejamente conhecido, porque era de facto o local onde estavam a fazer, epá, eu tenho que mostrar isto, não é? Porque participei e tenho muito orgulho, a Enciclopédia da Música em Portugal. Este é o grande símbolo da nossa produção ali. E de facto, era de facto um sonho entrar naquele projeto. E com a minha tese de licenciatura, as tais teses que ainda se faziam na licenciatura, consegui uma reunião com a professora Salva Castelo Branco. Pronto, na prática, apresentei-me e mostrei-lhe o que fazia, os meus interesses, e fui acolhido. Comecei logo assim de chapa, pum, começo a trabalhar nisto, na enciclopédia. E para mim foi assim uma coisa do outro mundo, porque a enciclopédia tinha como pressuposto fundamental, ok, há pequenas enciclopédias, há artigos de jornal, não havia assim muitas coisas na internet comparativamente com o que há agora, mas vamos começar com folhas brancas, vamos entrevistar as pessoas, vamos falar com elas, vamos passar tempo com elas, se não com elas, com familiares, com os que já morreram, etc. Vamos fazer trabalho de arquivo. E sem saber, eu já estava a fazer etnomusicologia, sem saber, já estava completamente envolvido no trabalho etnográfico. E aprendi muito, 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 muito logo desde que comecei com a mão na massa. E só depois, porque eu depois saltei diretamente para doutoramento, mas depois, antes disso, estive num estágio, e antes disso tinha muitas inseguranças e achava que, bom, se calhar o melhor era o mestrado. Acabei por entrar num ano de mestrado também em Sociologia, onde fiz cadeiras de etnomusicologia, mas eu tinha possibilidade de saltar diretamente para doutoramento, depois foi o que fiz, fica só com a parte escolar de mestrado, mas isto para dizer que comecei a ter os meus primeiros encontros com etnomusicologia mais teórica, mais nos livros, mais conceptual, mais ou menos por essa altura do mestrado. Eu estava a aprender muita coisa na enciclopédia, com os meus colegas, com a professora Salva, e a dada altura comecei a ter poucas cadeiras, mas algumas cadeiras de etnomusicologia, e por isso é que eu digo que primeiro foi o INET e depois é que a etnomusicologia começou a entrar no meu vocabulário. Isso é muito interessante, porque normalmente os estudantes, pronto, de ciências musicais, quando já conhecem a etnomusicologia, mesmo pelas cadeiras que temos, e depois vão à procura do INET. Isso é interessante que é assim. É porque, pronto, pelo que percebi, fazias unidades curriculares que já entravam muito em certas áreas do que a etnomusicologia faz, e sempre, como fazias sempre relacionado com a música, acabava por isso nesse caminho. E portanto gostava de perguntar, mesmo a partir desse trabalho, da enciclopédia que fazias e desenvolvias, o que consideras, o que é para ti a etnomusicologia e o trabalho de um etnomusicólogo? Okay. Então, como eu estava a dizer, e aliás, como tu acabaste de dizer, a etnomusicologia, no fundo, é uma disciplina científica que estuda a música, mas nas suas múltiplas dimensões. Ou seja, a tal minha aproximação, dimensão social, cultural, política, cognitiva, estética. A música é sempre o prisma privilegiado. E esta abordagem multidisciplinar vai precisamente cruzar perspectivas teóricas e metodológicas da musicologia, obviamente, da antropologia, da sociologia, da história, lá está, psicologia, estudos culturais, etnocriologia também, linguística, etc. E mais ainda, tanto que é a minha tese também, não é? Cruza várias formas de cultura expressiva ligadas à música.
como a dança, a poesia, o teatro, muitos outros. E isto até não é à toa que o INET, a dada altura, quando crescemos, adicionou ao seu nome Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança. Porque precisamente todas estas formas de cultura expressiva, que todas elas ligadas à música, são abordadas dentro da etnomusicologia. E depois, claro, não é? Depois começamos a pegar em todas essas perspectivas teóricas e, claro, aborda-se tanta coisa, tudo o que esteja relacionado com a música, globalização, dietização, construção de identidades, nacionalismo, diásporas, colonialismos, por exemplo, contextos locais, regionais, nacionais, globais, ou seja, como é que as ideias e os valores sociais acabam por informar a produção e o consumo de musicais. Como é que a música acaba por configurar processos sociais e identidades, como é que a música é criada, qual é o impacto que a música tem na vida cotidiana, quer dizer, é escolher. Por isso é que é um espaço tão aberto e tão livre para que as pessoas possam mergulhar cabeça. E explorar aquilo a que cada um vai mais encontro. Sim, diria. até porque eu também sou suspeito para falar porque eu adoro música, não é? Quer dizer, se a música a minha vida não servia para nada, era só uma coisa esquisita, uma passagem estranha por este mundo, não é? Mas a música a música está em todo lado. E, portanto, se a música está em todo lado, a forma que nós temos de a estudar, desta forma, que a etnomusicologia permite, tem preceitos conceptuais muito sólidos, tem estrutura, já há muito tempo, mas dá simultaneamente a possibilidade de escolher e de pegar em várias perspectivas que existem disponíveis, nas nossas próprias perspectivas, não nos colarmos a categorias, que isto é muito importante, sermos livres para poder pensar, por muito que haja muitas forças da sociedade, da academia, do mundo em si, sobretudo como estamos hoje em dia, mas ainda assim é possível termos este contacto direto e sustentado com a música enquanto objeto de estudo, é muito, muito importante. E no fundo, presumo que tenha sido isso que encontraste e isso que oferece o INET-MD. Sim, vamos ver. O INET, como eu disse, cresceu muito. Nós éramos poucos. Quer dizer, o INET existe. O INET foi fundado pela professora Sálvia Castelo Branco em 1995. Portanto, era, como eu disse, era uma coisa que não tem a dimensão de agora. Em 2007, cresceu porque juntámos-nos à Universidade de Aveiro e à Faculdade de Motricidade Humana, e em 2015 ao Instituto Politécnico de Lisboa. E daqui surgiram sinergias muito importantes. Passámos todos a ser polos. Até à data o INET tem sido a sede a FCSH tem sido a sede do INET, mas isso é irrelevante quando nós olhamos para o contributo que cada polo tem para dar. Eu sei que a estrutura cresceu muito e que neste momento somos bastante mais de 300 investigadores, e a parte da circulação é muito interessante, porque nós estamos divididos, isto porque as estruturas têm que obedecer a determinados preceitos burocráticos, e a FCT definiu que os centros de investigação têm que ter aquilo a que se chamam grupos de investigação, que é ótimo, porque assim as pessoas também sabem onde se podem enquadrar, o que não significa que estejam estanques a esse grupo, não é? Então o INET neste momento tem 6 grupos de investigação. Tem um que é a etnomusicologia e estudos em música popular, evidentemente, e já conto um bocadinho de alguma coisa sobre precisamente os estudos em música popular. Estudos em dança, que está ligado, o primeiro está ligado à FCSH e é transversal a todos. Aliás, tudo está ligado a tudo, mas tendencialmente,
estudos em dança fundamentalmente ligado à Faculdade de Motricidade Humana, estudos históricos e culturais em música, também muito ligado à FCSH e à Universidade de Aveiro, criação, performance e investigação artísticas, muito ligada à Universidade de Aveiro, educação e música em comunidade, muito ligado ao Instituto Politécnico do Porto, e uma área mais recente, que é extremamente interessante, que é a acústica musical e estudos de sons, a partir dos quais utilizamos os nossos laboratórios, que temos ainda na Avenida de Berna, ligados fundamentalmente à FCSH. E isto é muito bom porque pode haver precisamente esta circulação. O INET tem isto para oferecer. Há muitas pessoas que vivem em vários pontos do país, que estão na Universidade de Aveiro, ou seja, as portas estão sempre abertas porque nós todos somos somos todos INET. Quem está a tirar um doutoramento em Aveiro ou na Motricidade Humana vem à Nova, quem está na Nova vai a Aveiro ou ao Porto. Há esta partilha. Nós estamos a fazer cada vez mais esforços para agregar as nossas iniciativas a nível de congressos, workshops, estamos a criar de facto uma dinâmica que vá, não direi a marca do INET, mas que seja muito transversal. Ainda agora está a ser preparado um congresso que eu acho que se realiza de 2 em 2 anos, que é o POSTIP, que foi uma criação da Aveiro, mas que entretanto agora vai circular entre polos e tendo em conta que é uma iniciativa de doutorandos, ou seja, é um congresso internacional de doutorandos, não é aquela ideia de só os congressos para doutorados, não, os doutorandos, pessoas que estão em plena formação, estão ali e estão a mostrar o que estão a fazer para o mundo e para nós, claro. E é uma coisa que já é transversal a todo, não é? a todo o INET. E isto é uma coisa interessante. Nós queremos muito investir, né, nas novas gerações e fazer com que haja uma participação muito grande das pessoas. E as pessoas, isto é a chave, pessoas é o mais importante. Isto é o meu ponto de vista, do qual nunca abdicarei. Antes de qualquer pessoa, de qualquer coisa, pessoas. É isso que faz um grupo, é isso que faz um centro, é isso que faz uma banda. Portanto, é isso. Muito boa ideia, sim, muito bom. E dentro dessa mobilidade entre as universidades e vários grupos que existem, visto que eles se juntam todos, onde é que tu te encontras? Qual a tua posição em relação aos outros investigadores, pessoas do grupo e até mesmo dentro do INET? A minha posição, desculpa, em que sentido? Em que grupo é que eu me enquadro? Sim. Bom, lá está. A FCT obriga-te a ficar só num grupo, o que é meramente formal, não é? Mas eu estou, obviamente, dentro da etnomusicologia e estudos em música popular. Sendo que todo o meu trabalho, desde o primeiro dia, daí que também fizesse parte desse grupo, estudos históricos e culturais em música. Porque o que eu comecei por trabalhar, e é o que ainda estou a fazer, é a etnomusicologia histórica. E, mais recentemente, etnomusicologia económica. Portanto, como eu digo, isto são demasiadas etiquetas, mas, enfim, na verdade, e apenas considerando o enquadramento do meu trabalho, sim, estou, no fundo, a trabalhar dentro da etnomusicologia histórica, e com uma forte incidência em estudos em música popular. E isto também foi uma grande conquista que nós fizemos, particularmente nos tempos da enciclopédia, muitas e muitas e muitas noites em revisões, em debates, em desbravar novos caminhos. E de facto, sim, esta inserção da popular music, dos popular music studies, dos cultural studies, isso tornou-se muito importante para podermos chamar e trabalhar em coisas que nos são mais próximas, porque a etnomusicologia acaba por pegar no contextos urbanos, hoje em dia, lá está, rock, pop, jazz, tantas coisas que nos são geograficamente mais próximas. Já não é só a música dos outros, já também estudamos a nossa música, digamos. E desse modo enquadro-me nestes grupos
de investigação. Embora haja uma coisa que nós neste momento não temos, mas que isso lá está, volto a dizer, são categorias burocráticas, que se chamam linhas de investigação, que são precisamente as linhas que cruzam estes grupos. E, por exemplo, no INET, nós recentemente, eu falei-vos na questão da acústica, não é? Nós recentemente, nos últimos 4, 5 anos, começámos, podem-nos chamar linhas de investigação, embora oficialmente não seja, mas lá está, existe o estudo de princípios físicos e psicoacústicos, inerentes à percepção e à produção de som, culturas de música e som e movimento em contextos urbanos, música e turismo, cognição e emoção em música. Portanto, para podermos pegar nestes temas mais recentes, temos que cruzar vários grupos necessariamente, o que é só salutar. Então, partindo de toda essa diversidade de grupos dentro do INET e de todos esses temas em que já tocaste, parece-me importante perguntar quais são os desafios e os principais temas de investigação da etnomusicologia moderna, no sentido em que medida é que se refletem no trabalho atual do INET? Bom, isso era o que eu estava a dizer há bocadinho. Nós sabemos que a música tem de facto o poder para sensibilizar, para chegar mais além que muitos discursos. Há tantas transformações sociais ocorridas através de práticas musicais. Basta ver, por exemplo, a canção de protesto, a música ligada à resistência, música e poder. Isto é um tema extremamente interessante. E na verdade, práticas também recentes, não é? Não são recentes, não é recente, talvez a forma como, eu exagero dizer, não é recente, isto também já tem algum tempo e muita reflexão, mas podes, por exemplo, ver que hoje em dia estuda-se rock, estuda-se bandas filarmónicas, estuda-se tunas, estuda-se processos associativos, estuda-se empresários teatrais como eu estudo, estuda-se... bem, na realidade, estuda-se, por exemplo, identidade, estudos de género, todos estes desafios com os quais lidamos hoje em dia têm repercussões na vida cotidiana das pessoas. A música está sempre envolvida. Portanto, é óbvio que isto acaba por nos influenciar e por acabar por nos levar a novas candidaturas de projetos, por exemplo. Nós temos neste momento no INET. Aliás, nós em 2017, se não estou a erro, ganhámos 5 projetos FCT. Também só na FCSH, no total ganhámos 10, lá está, com os outros polos. Portanto, foi um ano muito bom. Mas pronto, eu estou aqui a falar mais do nosso lado, não é para discriminar os outros, mas estou mais ligado aqui a este lado. Nós temos, por exemplo, os nossos projetos que estão neste momento em curso. Temos um projeto sobre música e saúde, temos um projeto sobre música e turismo na cidade, temos um projeto sobre profissionalização dos músicos, temos outro projeto sobre música em Moçambique e depois temos um projeto sobre uma editora em particular, que é o Projeto Orfeu. Portanto, isto é tão diverso quanto isso. E, felizmente, estamos a ter novas candidaturas e, aliás, temos o trabalho... Eu podia citar montes de pessoas, não é? Mas neste momento ocorreu-me esta, que é muito interessante. Temos o trabalho da Teresa Gentil, que ela está a trabalhar, a tese de doutoramento dela é sobre uma ligação muito interessante entre os estudos de género e a Amália. E numa abordagem muito gira, porque não é aquelas coisas de é mulher, é isto, é não sei o quê. Não, é tudo. É muito mais interessante e tanto mais interessante se torna quanto é só olhar para à nossa volta e perceber que está à mão e que nós podemos trabalhar. E portanto, este grande chapéu, que chamamos de cultura, em que nos molda e que nós moldamos, não é?
acaba por ser temas de investigação que o INET necessariamente aborda, e mais ainda, porque o trabalho de investigação não se resume apenas à parte do trabalho etnográfico, à parte das entrevistas, do trabalho de campo. Temos também uma coisa muito importante, que é o trabalho arquivístico, e temos um papel absolutamente fundamental, e aqui volta à questão das pessoas, e aqui volta à questão de o que é que nós podemos fazer, porque a obrigação número 1 do investigador é devolver. Nós temos um papel e um dever fundamental de, se conseguimos ter a possibilidade de trabalhar neste meio, se podemos ter acesso a arquivos, a pessoas, temos a obrigação de trabalhar tudo isto, não é? E de processar esta informação, temos a obrigação de devolver à sociedade. E, de facto, o trabalho arquivístico é muito interessante de se fazer, porque lidar com documentos e com materiais que têm 100 anos, sentir que isto é a parte que me faz andar para trás, né? E pensar bem nas coisas, que é pensar que o que eu tenho na mão já pertenceu a uma pessoa, essa pessoa que já esteve a fazer música com outras pessoas numa sociedade que já não existe neste momento, seja recuperar, devolver, e no fundo esse é o nosso património, essa é a nossa obrigação, e o INET tem uma fortíssima componente na preservação do património. Também não é à toa que um dos nossos investigadores, o Pedro Félix, está à frente do Arquivo Nacional de Som neste momento, que é um projeto de longa data que o INET queria ter lançado e que depois felizmente teve voz, ecoou, e neste momento existe. E portanto, as ferramentas que temos nos laboratórios para podermos digitalizar e para podermos recuperar sons que de outra forma estariam perdidos para sempre, conseguimos fazer isso. E, portanto, nesse aspecto, o INET, até nesse aspecto, é extremamente versátil, porque quem gosta de bases de dados pode trabalhar em bases de dados, quem gosta de trabalhar em processos de digitalização e transcrição também pode fazer. Quem quer pegar em partituras, pega em partituras, enfim, é um mundo. E o INET tem isto para oferecer. Muito interessante, é mesmo bastante versátil. E pegando nesta consciencialização do trabalho do investigador, e também no que disseste ao bocado de apostar nos jovens, pensando um pouco para essa parte, porque acho que era interessante para o nosso público-alvo, então, como consideras que é a melhor forma de um estudante poder entrar na área da etnomusicologia, ou mesmo dentro do INET, visto que também há tanta diversidade e tanto para oferecer, como é que ele se pode encontrar ou saber o seu caminho? Ok. Então, lá está, como eu disse, eu sou um bocado outsider, eu não tirei o curso de Ciências Musicais, não é? Mas a questão é, felizmente o curso de Ciências Musicais, o departamento, é constituído por professores, docentes e investigadores que pertencem quer ao INET, quer ao CESEM, o que lhes dá uma perspectiva extremamente rica das possibilidades que têm para seguir as suas motivações, os seus interesses de investigação. Qualquer um dos dois centros, porque todos os centros de investigação, como eu disse, há uma coisa que aqui também é importante focar, desculpem, talvez um pequeno parêntese neste aspecto, que é os centros de investigação, ou as chamadas unidades de investigação, porque não se esqueçam que eu depois tenho estes dois papéis, não é? De investigador e de gestor de ciência, e nesse aspecto também, felizmente, que a economia também está aqui um bocado sempre na cabeça, não é? Nunca nos podemos esquecer que as unidades de investigação e o mundo académico, por muito interessantes que sejam, são organizações. E enquanto organizações que são, não querendo transformar isto num formato de empresa, não sei o quê, mas na verdade tem recursos humanos. Infelizmente, podia haver mais carreiras para seguir. Felizmente já temos
vários concursos para doutorados, já a nível do combate à precariedade já se está a dar muitos passos no sentido da contratação de doutorados, na contratação de gestores de ciência. O caminho até lá são naturalmente bolsas de investigação, porque no fundo as bolsas de investigação servem precisamente para ganhar experiência remunerada, e convém que assim seja. Os currículos não nascem de um dia para o outro. E o papel dos centros de investigação é extremamente importante aqui. Eu estou a frisar isto porque é importante perceber que há direitos e há deveres, como sempre, em todas as circunstâncias. E se, por exemplo, o INET, como eu disse, tal como os outros centros de investigação, por exemplo, um aluno de mestrado, aliás, um aluno de licenciatura, pode pertencer perfeitamente à nossa equipa, colaborar, trabalhar através de estágios, pessoas que estejam a tirar, como eu disse, mestrado, doutoramento, a mesma coisa. E o que é que, por exemplo, há para oferecer? Que é interessante isto. Há sempre a ideia de que nós, para ganhar currículo, temos que partilhar experiências, e a partilha dessas experiências vai muito através de congressos nacionais e internacionais. Os centros de investigação têm e devem promover esta experiência na parte, junto dos mais novos. Permitir que exponham-se, vão lá para fora, mostrem o que estão a fazer, aprendam com os outros, com os mais velhos, com os da vossa idade, em Portugal, noutros sítios, aprendam outras técnicas, outros métodos, partilhem, no fundo. E estes, de facto, e aprendam também, uma coisa que eu também aprendi logo desde o início, foi a organizar esses próprios eventos, ter iniciativas como esta que vocês estão a fazer, que eu muito vos congratulo, porque isto, de facto, e na altura não havia estas tecnologias, não é? Zooms e não sei o quê. Na altura era mesmo juntar não sei quantas pessoas numa sala e ver como é que isto corre, vamos arranjar papel e fazer flyers, e hoje em dia isto assim é mais simples, é engraçado. Mas também promover a capacidade de organização dos próprios alunos. Ou seja, não pode haver paredes, como eu disse há bocado. Não pode... É assim, têm ideias, nós estamos receptivos para as receber, estamos dispostos a pensar convosco, da mesma maneira que vocês estão dispostos a aprender connosco, e aprendemos também nós convosco. Portanto, mais uma vez esta ideia de partilha. E portanto, desculpa, se calhar estava a perder um bocadinho, eu estava a fazer este parênteses para dizer que nunca nos temos de esquecer que, por outro lado, nós também temos o dever de pensar enquanto organização. Ou seja, perceber que a academia é de facto um mundo diferente, é privilegiado por algumas questões e prejudicado noutras. Infelizmente, a sociedade por vezes não entende qual é o papel das ciências sociais e a utilidade das ciências sociais. Por isso é que eu reforço a ideia de que temos que devolver, temos que fazer perceber que aquilo que fazemos é trabalho científico, e como tal, não é na perspectiva de recursos humanos, não é? Mas como tal nós também temos que ter a noção que tem que existir produtividade. E não estou a chegar para esse lado das empresas e do mundo neoliberal, mas há que haver a noção de que temos que produzir. E no nosso caso, produzir reveste-se de muitas formas, querem artigos, tentar candidatar nas escolas que existem para jornais nacionais e internacionais. O INET, por exemplo, tem a Revista Portuguesa de Musicologia, tem a própria revista do Post-it, que eu falei há bocado, que são oportunidades de publicação. É bom para o currículo, mas depois também é para partilhar. E repito, não apenas entre pares, dentro da academia, mas que é importante, mas também e principalmente com a sociedade. E, portanto, nós também temos estas obrigações. Há uma coisinha que se chama Ciência Vitae, que é o currículo oficial, digamos, dos investigadores, que pertencem a equipas dos centros de investigação. Às vezes isso é um bocadinho esquecido, mas temos de nos lembrar que isso também é dá-nos noção de que temos também um conjunto de obrigações, infelizmente burocráticas, mas necessárias,
para também desempenharmos o nosso papel enquanto profissionais, porque é isso que nós somos, é profissionais. Essa coisa de ser investigador, uma coisa muito... sou uma pessoa inspirada, por acaso até sou, graças a Deus, não é? Mas a inspiração implica trabalho, e o trabalho implica todo também um conjunto de, sei lá, enquanto pessoas aprendem um ofício, o nosso ofício é este. Temos muitas leituras para fazer, temos muitos documentos para ler, para pesquisar, muitas coisas para ouvir, e é este o nosso trade, não é? E, portanto, temos que pensar exatamente, estavas-me a perguntar isso, de como é que se entra. Entra-se tal como em qualquer mercado. Não podemos nunca pensar que a pessoa que tem as melhores notas necessariamente é a pessoa que vai ser aceita. Claro que isso é importante, não é, mas não é um critério de exclusão. Ou seja, pode haver uma pessoa com classificações, sei lá, um bocadinho mais baixas do que aquelas super 19, 20 e não sei o quê, mas que de repente tem uma ideia, tem um projeto, tem uma coisa que é extremamente interessante, e isso vale mais, muito, neste contexto específico eu falo, vale mais que as notas. Ou seja, principalmente não ter vergonha de ir bater à porta dos centros, que não são nenhuns... Eu lembro-me que passava assim à porta dos centros quando estava na licenciatura e ficava assim, epá, aquilo está ali pessoal a trabalhar, será que não vou fazer assim figura disto ou daquilo? Não, é bem pelo contrário, é precisamente, pá, eu gosto disto, estou interessado em fazer isto e isto e isto, posso participar, ou se calhar não tenho ideias, mas o que é que vocês fazem aqui? Pá, entra, vê o que é que fazemos e vê se gostas, e com certeza que irás gostar, e acho que isso é uma parte bastante interessante também do processo. Voltando ao parênteses que fizeste, que eu achei muito interessante, uma das maneiras enfim, de ir bater à porta do INET e de contatar mais diretamente com toda a experiência da investigação, e aprender com ela, claro, é através dos estágios que o INET oferece, penso. Por exemplo, Podes falar um pouco sobre isso? sim, isso é um dos exemplos, sim. Nós, aliás, eu tenho estado muito envolvido nisso, aliás, como a Joana sabe, não é? E lá está, é engraçado, porque como é que tu vieste parar a um estágio no INET? Carolina, tua colega, te disse que fez um estágio no INET e gostou, portanto isto é palavra, passa palavra, não é? E antes dela até foi um colega dela que também esteve no INET, o Tiago, também lá, e foi ele que empurrou para lá. Exatamente, o Tiago, um dos Tiagos. Porquê? Porque esses dois Tiagos eram bolseiros do projeto Moçambique. Ah, não sabia. Sim, sim. Que é outra forma de entrar. Dependendo, porque nós temos que ter, aliás, volta a essa questão que é muito importante. Eu tenho que falar em orçamentos, em recursos humanos, tenho que falar nisto tudo, porque não há, por muito, o que eu gostaria era que fôssemos um centro de investigação com um cofre cheio de moedas de ouro e contratar toda a gente, não é? E isso não é possível. E então, muitas vezes, quando há possibilidade, dependendo, porque uma pessoa pode se candidatar a um determinado... A principal fonte de financiamento da FCT para um centro de investigação chama-se Projeto Estratégico, que normalmente costuma ter uma duração de 4 anos, dependendo das circunstâncias. É uma candidatura que é feita. Felizmente o INET foi dos primeiros institutos a ter este tipo de financiamento, e felizmente a nossa média é excelente, classificação máxima, e quer queiramos, quer não, com classificação máxima, o orçamento que se pede, em regra, tenta-se conseguir, consegue-se. Mas não há casos em que isto não acontece. Candidaturas a projetos de ID, por exemplo, uma pessoa
tem um topo máximo e normalmente nunca se chega lá. Dito isto, há formas de organizar os projetos dependendo do plano de trabalhos e dependendo do que se pretende nos cronogramas, porque não se esqueçam, por exemplo, que hoje em dia o acesso à tecnologia que existe, por exemplo, o projeto do Health MD, que é o projeto do Filippo Bonini, Paraldi, está ligado à música e saúde, mas depois também analisa muito a dança, e aqui vamos buscar o quê? O nosso polo da FMH, com o seu coordenador, o Daniel Tércio, em que depois faz, eu nesse aspecto, nessa secção da tecnologia sou muito fraquinho, mas são todo um conjunto de sensores que se ligam ao corpo todo de um grupo de dança, e depois eles fazem uma análise detalhada dos movimentos do corpo, da expressão, etc., corporal, etc. Isto, obviamente, que neste projeto em particular implica investimento. Há outros projetos que implicam mais trabalho de arquivo e para isso precisamos de bolseiros, por exemplo. Esta é uma forma, dependendo do plano de trabalhos de cada projeto, aí há ou não lugar para o recrutamento de bolseiros. Isto é um lado. Outro lado são estes estágios curriculares, que embora não sendo remunerados, permitem precisamente a participação nas atividades do dia-a-dia do INET. Vamos ver os estágios, e aqui, por muito que eu esteja muito ligado a isto, a Joana sabe muito melhor do que eu, isto tem uma inscrição que tem que se fazer na secretaria, mas que depois também tem uma equivalência em ECTS, não é? Portanto, está aí uma pequena, para além da parte da aprendizagem, também tem esta parte boa, que é, conta como cadeira e tem uma classificação, não é? E o INET tem o outro lado, como eu disse há bocado também, das bases de dados. E quando se fala em bases de dados, não é uma coisa pequena, como tu sabes, não é, Joana? Porque a nossa intenção é institucionalizar cada vez mais os estágios. Mas para isso é preciso também que haja, então com isto do Covid, aliás, a Joana foi logo, temos que reformular o nosso trabalho, porque inicialmente irias trabalhar sobre CDs do canto alentejano e acabaste por trabalhar em coisas associadas à enciclopédia em casa, porque não podias ir para o colégio, mas a ideia dos estágios estende-se para mais do que isso. Por exemplo, neste momento, a Sofia Lopes, que também é uma colega que está a tirar o doutoramento está quase a acabar também, como eu, sobre o Festival da Canção, ela também criou uma coisa muito gira. Lá está, é possível. É o 3º ano consecutivo que o Eurovision, que é um congresso internacional, duas ou dois colegas vossos, não sei, a estagiar com ela, precisamente no contexto desta iniciativa. E, portanto, a minha ideia seria conseguir fazer dos estágios curriculares uma forma também de ir para os arquivos, mas, como eu disse, o Covid já está há um ano e o que nós estávamos a fazer era, no fundo, trabalhar dados que já estavam processados. Isto é muito simples, como vocês sabem, e principalmente a Joana que viu isto, não é? O que é que te dá um CD? As horas que tu perdes com um CD na mão, se tu quiseres extrair a informação toda, porque nós trabalhamos com bases de dados relacionais, e para mim é um mundo interessantíssimo, porque eu pego num CD e vejo um conjunto de pessoas, uma lista de nomes, uma lista de músicas, as durações das músicas, a capa, o booklet. De repente, isto não é só chegar lá e digitalizar isto. Isto é fácil, não é? Vai só scanner, depois uma boa definição, corta-se, tens o PDF, pronto. Mas não é só isso. É perceber como é que estas pessoas que eu estou a colocar na base de dados neste momento, uma por uma, associadas a este trabalho, como é que elas, e o exemplo disto, nós trabalhamos muito, muito, muito sobre a canção de protesto.
muito ligado à professora São José Couto Real, e enfim, o nosso colega também, Ricardo Andrade, está muito ligado ao Samário Branco também. E isto é um trabalho que ainda não depositámos nas bases de dados, precisamente porque não temos pessoas 24/7 a trabalhar nisto, não é? E seria ótimo. Entretanto, o projeto do professor João Sousa de Carvalho sobre Moçambique, criámos a base de dados, que é o INETMOS, e no Catalentejano, também estava, com a professora Sala Castelo Branco, também estávamos a fazer esta base de dados. Isto funciona como um grande balde de informação que depois através de etiquetas, é separado em sites e, portanto, podemos fazer tantos sites como os que quisermos. Mas o engraçado é que a base de dados mãe, o INETBase, como cruza, de repente, eu que sou leigo, bem, não posso saber de tudo, não é? Gostava, mas não posso. Vejo que o Zé Mário Branco esteve envolvido e surgiu num CD do Cantalentejano e num CD de música de Moçambique. E, de repente, quando se cruzar com outra informação, de repente, quase que a história, não exageremos, mas quase que o percurso todo do Zé Mário Branco, por exemplo, pode ser traçado a partir de uma base de dados que relaciona toda a produção que teve. Aparece aqui, aparece ali, de repente estamos a produzir informação, a criar novo conhecimento através do manuseamento dos suportes. Ou seja, o que eu quero transmitir aqui é que a participação, por exemplo, num estágio, a trabalhar em bases de dados, seja a varrer folhas de Excel, seja a digitalizar CDs ou discos, capas, ou em trabalho de arquivo, o que permite é que a pessoa... Isto foi o que me aconteceu. Eu entrei para o INET a trabalhar na enciclopédia em novembro de 2004, mas entre janeiro e outubro de 2005, estive a fazer um estágio, mas este foi profissional, onde integrei a primeira equipa que levou o fado a património imaterial. Confesso, completamente a leste. Tudo que... Uau, onde é que eu estou? O que é que eu estou a fazer? As perguntas não eram muito elaboradas. Eu tinha que ir a certos arquivos, porque era um caminho que tinha que ser desbravado, por muito que o professor Rui Vieira Neri tenha publicação infinita sobre fado, e com ele muito trabalhei e muito aprendi nesta altura. Tínhamos que ir ver o que é que havia sobre fado nos arquivos. E neste meu estágio, fui ao Museu do Teatro, porque foi por preferência pessoal, porque é no Lumiar. Fui ao Museu do Teatro e fui assim um miúdo. Lá está, não é preciso ter vergonha, não é? Boa tarde, o que é que tem aqui sobre fado? A pessoa olha para mim, a Sofia Padrão, que ainda trabalha lá. Sobre fado temos isto. Ok, estava-me a ir embora. E ela, já agora tenho ali uns discos em baixo. E só, por acaso, foi sem querer. Descobrimos, pronto, estava lá, fui eu, casualmente, 2.700 discos de 78 rotações, quase em mint condition, no Museu do Teatro, sobre fado e outros géneros de música popular. E começámos logo a trabalhar nisso, a fazer uma base de dados. Foi aí, com o António Tili, que também é outro investigador que nós temos, também acho que é nosso professor, foi ele que me ensinou a trabalhar em bases de dados logo nessa altura, e aliás, ele é um dos coordenadores da enciclopédia. E de repente aprendi que a mexer nas coisas, ou seja, quando eu falei há bocado na parte do trabalho etnográfico, estarmos imersos na vida das pessoas, mesmo inclusivamente até participar nas performances e por aí fora, é a melhor forma de aprendermos, é a melhor forma de narrarmos aquilo onde estivermos integrados, mas de repente pegar num objeto, de repente, o que é que isto tem para me dar? O professor Rui Vieira Neri, ainda me lembro, o Gonçalo está a fazer a base de dados, não se esqueça de colocar lá um campo que se chama cor da etiqueta. Mas o que é as etiquetas? Pois claro, as etiquetas, a cor variava de acordo com a publicação e o ano, e eu, naquela altura, bem, isto não é só estético, isto tem uma lógica. E aprendi muito a mexer em tudo, a mexer e trabalhar, e infelizmente um triste cenário da forma como a cultura
é maltratada neste país. Na altura, o Museu da Rádio foi outro arquivo onde nós fomos, no Calhas, para ser absorvido na RTP. Muita coisa foi posta de lado, digamos, muita coisa até... Eu não quero chegar a este ponto porque não disseram-me, mas não vi, e portanto, se não vi, não tenho como provar, que foi para o lixo. Mas eu tenho outras pessoas que me falaram em muitos outros sítios, muita coisa que foi para o lixo. De facto, estamos a trabalhar, estamos a pegar em artefactos de museus, mas eu repito, não sei, isso eu não vi, mas também depois nos deparamos com estas coisas. De repente, perceber que o Museu do Teatro era um dos parentes pobres, era um museu nacional, é um museu nacional, e que muito o seu diretor, o José Carlos Alvarez, faz para ter aquilo de pé, porque o financiamento foi zero. Portanto, mais uma obrigação que nós temos de tentar promover estas instituições, chamar pessoas para lá, criar, outra coisa importante, criar sinergias com instituições, como os museus, como outros espaços que tenham como obrigação a preservação do nosso património. E nós podemos dar e eles também. Portanto, estas relações são importantes. E, portanto, resumindo, com os estágios, tudo isto acaba por ficar inculcado. A dada altura acabamos um estágio e percebemos que aprendemos tão mais do que aquilo que pensávamos. Isto não é vender o peixe, atenção, é a minha experiência pessoal e enquanto, como é que se chama, supervisor, isso, enquanto supervisor é isso que eu passo, que eu transmito primeiro, porque há muitas coisas, olá, boa tarde, olha, vá digitalizar ali coisas. O vosso estágio, pronto, obrigado, ótimo, já temos isto digitalizado, vamos dar não, aprende, prefiro que digitalizes 10 coisas, mas que me saibas falar sobre essas coisas quando acabares o teu estágio, do que digitalizar 100 coisas e foste tão mecânica, tão eficaz, ótimo, temos 100 coisas digitalizadas e não sabes falar, nem não sabes dizer uma única coisa sobre aquilo. E isto é exatamente o que nós não queremos no INET. Acho que essa ideia foi perfeita. Mencionares isso, é essencial meterem isso na cabeça. Aliás, pelo menos da minha experiência, mesmo ter-te como orientador, também senti bastante isso, e mesmo ter sido em condições diferentes por causa da Covid, acho que isso é mesmo uma ideia muito importante de mencionar. Obrigado. Obrigado, E imaginando-te na pele de um estudante de ciências musicais ou enfim, de qualquer outro meio, o que gostavas que tivessem dito enquanto estudavas, enquanto passaste por esse teu processo, mas que tiveste de aprender sozinho? É uma pergunta engraçada. O que é que eu gostava que me tivessem dito? Talvez que... assim, eu nesse aspecto tive sorte. Tive sorte porque quando entrei para o INET fui muito bem acolhido e entrei num contexto muito particular que, como eu disse, conciliou a enciclopédia, a candidatura do FAD a património, e depois ligado a isto, um projeto que também ganhámos na altura, que era a indústria fonográfica em Portugal no século XX. Portanto, eu tive um contexto muito agradável, digamos assim. Mas o que eu acho que posso dizer, sim, como estudante, na altura, o que eu gostava que me tivessem dito, que se calhar reforçar um bocadinho aquilo que eu já disse até agora, que
a vida académica, a vida de estudante, no fundo, enquanto preparação para o mercado de trabalho, é extremamente importante, mas que as competências que se ganham numa formação académica não se podem esgotar na academia. Temos que ter noção que, independentemente de... É mais fácil, se eu tivesse a economia, sabia perfeitamente, porque havia já aqueles pseudo-assédios para irmos estagiar para bancos e estava no final do terceiro ano, já andavam a escoltar para ir trabalhar no banco ou na não sei o quê, coisas deste género, porque aquilo, ok, isto está com... o circuito é este, não é? Agora, nas ciências sociais é mais complicado. Eu lembro-me que havia na internet, o que é que um sociólogo faz? E isto, e aquilo, mas depois uma pessoa ia lá para fora e percebia que, mas onde é que estão estes postos de trabalho que eles dizem que existem? Portanto, é preciso perceber que isto também se constrói. Ensinar-te, dizer, enquanto estudante, que o próprio mundo académico tem que te dar competências da capacidade de filtragem. Perceberes que logo ali começam-se a criar muitas relações e associações e tomadas de posição que podem afetar-te o resto da tua vida. E é aí que tu fazes a escolha. A escolha entre pensar primeiro e agir não de uma forma calculista, e perceber que a luta começa logo aí. Fundamentalmente que deves ser tu próprio, fundamentalmente que deves ter um espírito crítico. Porque é isto. É exatamente isto que faz um investigador, colocar em causa, desmontar o senso comum, é olhar para os factos, olhar para cruzar informação, aprender, e não se deixar levar por etiquetas, por categorias. São caminhos mais fáceis de seguir, porque assim entras no grupo e é muito mais fácil. É saberes que a grande diferença que eu tive, por exemplo, entre a Católica e a Nova, é que eu entrei na Nova com uma paixão enorme, que era a Sociologia. Entrei na Católica porque era aquilo que eu sempre achei que eu queria ser. E por muito que a Sociologia me tivesse acordado a tal paixão, faltou-me coragem para saltar logo no primeiro momento. Então ainda fiquei lá aqueles anos todos. E a diferença grande foi esta. Eu sabia que quando fui para a Nova, obviamente que fiz amigos, não é essa a questão, mas eu sabia para o que ia. E eu sabia o que é que aquilo tem para me dar, ferramentas. Tem para me dar conhecimentos que eu vou utilizar agora, na altura, e no futuro. E isso é a parte fundamental. Não perder tanto tempo como isso em questões que até podem ser importantes, mas que na realidade depois tornam-se acessórias. Nós estamos ali para assimilar, para trocar ideias, para nos melhorarmos enquanto seres humanos, e as ciências sociais têm muito essa componente que é muito importante. Mas nunca nos podemos esquecer que vivemos no mundo real. E este mundo, o mundo para fora daquelas grades da Avenida de Berna, que agora já não é lá, não é? É o mundo para o qual nós temos que trabalhar. E eu na altura não tinha percebido muito, sabia para o que ia, mas na altura se calhar não tinha percebido a verdadeira extensão desta necessidade. Depois só com o tempo a passar é que me apercebi que é preciso ter muita atenção ao meio que nos rodeia, à sociedade em que vivemos e aos grupos em que nos incluímos, porque antes de mais nós somos nós, e isto acho que é o mais importante. Um bocadinho, é uma mensagem um bocadinho não é muito objetiva, mas não sei se transmite a ideia, mas acho que era um bocado isso. Completamente, eu lembro-me que eu próprio senti isso quando entrei no curso.
Era a ideia que eu tinha. Eu estava aqui a tocar a minha guitarrinha e na Torre P estão os doutores a pensar e a escrever. Mas não, são duas coisas completamente ligadas e que dependem muito uma da outra. Nós ganhamos nós ganhamos todos a aprender uns com os outros. E não podemos nunca. Lá está. A verdadeira luta contra a discriminação começa na própria forma como nós também nos vemos a nós próprios, não é? E esse ponto é importante porque a partir de uma dada altura não podem haver estas barreiras, porque infelizmente às vezes criam-se muitas barreiras e não podem existir. E pelo menos da nossa parte nós tentamos nos esforçar ao máximo para que estas barreiras não existam. E felizmente que houve, críticos ou não do processo de Bolonha, porque eu posso estar a chamar a velha guarda, eu não sou de Bolonha, etc, etc. Lá está, porque hoje em dia a tua primeira tese é no mestrado, não é? Mal ou bem, uma tese numa licenciatura não faz mal a ninguém. E eu muitas vezes digo, repito, isto não é uma crítica, isto é só olhar, não é? Quer dizer, o ensino primário tem 4 anos e o ensino superior numa licenciatura tem 3. Como é que tens tempo para assimilar, não é? Mas depois o mestrado, claro, vai complementar tudo isto. E então é importante que uma pessoa, sobretudo, tenha a noção de que isto é um trabalho. Tem que ser feito com excelência logo desde o momento em que estamos a tirar a nossa formação. Aquilo não é uma passagem, não é uma obrigação que tu tens que estar ali para ter um canudo. Há tantos trabalhos e tão mais bem remunerados que não precisam de diplomas e são tão necessários. É como o que eu estou a trabalhar na minha tese. Há o trabalho artístico e o não artístico. E eu não quero sequer colocar componentes elitistas neste aspecto, porque, enfim, não era essa a intenção desta distinção que o Becker fez, mas tu nunca poderás pisar as tábuas de um teatro se os carpinteiros não as tivessem montado. Portanto, o fascínio que tu tens em ver um ator maravilhoso que te encanta e que tu queres ir lá outra vez, tu nunca poderás fazer isso se as pessoas das luzes não as tivessem montado. Nunca poderás ouvir uma música se as pessoas do som não o tivessem instalado, quer dizer, por aí fora. E, portanto, esta é a principal questão. É ser fiel a ti mesmo e nunca... E ver-te como uma peça da engrenagem. No melhor dos sentidos, claro. Sim, era como estavas a dizer, as pessoas que fazem uma equipa, certo? Exatamente. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigada por partilhar as tuas perspectivas e obrigado pela tua disponibilidade. É sempre muito bom poder ouvir coisas destas e obrigada a todos que assistiram e até à próxima sessão.